vou chamar a melhor professora que eu podia chamar, não só para vocês, para todos nós hoje. Uma professora de ética, não só de ecologia, ética, cidadania. Eu vou chamar a minha mestra, Marina Silva! Minha querida. Que bom reencontrar. Pois é, a gente se encontra em lugares tão variados, né? Vamos, senta aqui, querida. A gente está junto nos propósitos, né, Regina? E fico muito feliz como você cada dia está mais forte e as suas ideias cada vez estão ecoando e repercutindo mais. Obrigada. E que no começo era uma coisa que parecia bem uma sementinha, né? Você queria fazer um trocadilho, que hoje em dia está praticamente uma samaúma. Uma samaúma. Você lembra do pé de quê? Samaúma. Eu lembro. Eu fiquei muito feliz uma vez que você disse para mim, no meio de uma conferência, você parou e me viu e falou assim, eu queria dizer uma coisa, quando você fez aquela série Amazônia, nossa, você parecia muito a minha avó. Vale, gente. A senhora espera um pouquinho aí, dona Marlene, porque eu tô vendo qual é a chave. Não sou eu que guardo ela, não. O clube tá falando todo aqui. Então vá se desatrapalhando que eu tô perdendo a paciência. Genival tem o quê com Índia fugida, minha gente? Que isso? O homem passou a semana inteira dentro de casa, na barra da minha saia, e eu não fiz parto nenhum esses dias. Como é que eu vou me arrumar confusão? Agora foi eu botar o pé fora de casa pra me arrumar uma presepada dessa? Mas foi a mulher que acusou ele. Falou que viu. E que mulher é essa? Cadê essa lesada? Tá lá na cozinha de Dona Jovina. Bora aí, Vitorino, que eu ainda quero ver a cara dessa excomungada. Muito forte, Regina. A minha avó era uma parteira tradicional, Regina. Entendia tudo de parto, ela inclusive fez o meu parto, andava horas a pé no seringal até chegar numa casa de um seringueiro para fazer o parto das mulheres quando elas entravam em trabalho de parto. E você pegou direitinho a história das rezas, das comadres e toda aquela força que as parteiras tradicionais têm nos seringais da Amazônia, em várias regiões do interior do Brasil. Tem uma fala sua que eu gosto muito. Você disse que você só descobriu o preconceito quando você veio para a cidade grande. Cada seringueiro mora muito isolado, a pelo menos 1 hora, 2, 3 horas da casa do outro, espalhados pela floresta. Como a nossa família era isolada, e a minha mãe era apaixonada pelo meu pai, que era negro, e ela amava negro, minha mãe era branca, e minha mãe, eu sou de uma família de matriarcas. Matriarcas pelo lado do meu pai e matriarca pelo lado da minha mãe. O matriarcado nas duas pontas. Então, mulher podia tudo. E negro era a coisa mais bonita do mundo, que era a minha mãe fazia apologia do negro. Então, eu não conhecia... Só quando você foi pra cidade que você descobriu que ser mulher não era tão fácil. Que as pessoas diziam, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, né? Que ser negro não era tão fácil. Que ser negro, ter cabelo pichain, como eu tinha, era feio. Então, isso foi uma descoberta que eu fiz depois. Mas quando eu estava no seringal, isso era algo que não passava pela minha cabeça. Né? Nós somos 8 irmãos vivos, 7 mulheres e 1 homem. E as mulheres da minha família são todas muito fortes, muito poderosas. Tem uma coisa que você diz que você sofreu outro tipo de preconceito. Você sofreu preconceito religioso por ser evangélica, você disse. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, poxa, mas ela eu achava que ela era tão inteligente, mas é da Assembleia de Deus. Ou seja, se é da Assembleia de Deus, não pode ser inteligente. Isso é uma forma de preconceito, não é? É a mesma coisa que se você, por ter fé, achar que uma pessoa que não tem fé vai ter algum defeito, não é, em relação a você. Você fazer uma comparação. Nada mais distoante daquilo que são os princípios da fé cristã, pelo menos do que eu conheço do cristianismo e do que fez Jesus Cristo. Foi de não ter preconceito com ninguém. Não é? Ele olhou para Maria Madalena, ele olhou para a mulher samaritana, ele conviveu com cobradores de impostos, com prostitutas, com todo mundo, sem nenhum tipo de preconceito, porque ele achava que a diferença quem fazia era a presença dele no coração das pessoas, e não aquilo que ele pré-estabelecesse para qualquer pessoa. O Lula diz, quero que todo brasileiro tenha sua casa própria, seu carro na garagem. Todo mundo querendo consumir, ter as coisas. Se fala agora dessa nova classe C. Todo mundo agora já tem a sua TV assim, isso e aquilo. Como é que a gente vai combinar
essa necessidade e esse direito. Tanta gente que estava ali na linha da miséria, que não podia ter nada, que agora quer ter o seu carro. Como é que a gente vai combinar isso com desenvolvimento, com sustentabilidade? Eu tenho um amigo, o Eduardo Janetti, ele diz o seguinte, que a gente busca os bens necessários e os bens posicionais. Os bens necessários são aqueles, a vestimenta, o alimento, a moradia, todo mundo precisa disso. Os bens posicionais são aqueles que nos dão destaque. Né? Eu acho que esse colar dos índios chavantes lá do Mato Grosso é um bem posicional. Ele me dá um destaque, um diferencial, correto? Então, isso é um bem posicional na minha concepção estética de valor cultural. Mas muita gente acha que um bem posicional é ter o carro do ano, é fazer a reforma da casa todo ano, é consumir o máximo as coisas das marcas mais caras e assim por diante. Isso é um bem posicional. A gente tem que transformar determinados ganhos, como, por exemplo, um transporte público de qualidade, em bem posicional. Eu me sinto uma pessoa destacada porque eu pego o transporte público para ir para o trabalho e, com isso, eu não estou afogando o trânsito de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eu sou uma pessoa que me sinto igualmente olhada, vista, respeitada, admirada, porque eu exijo do prefeito, do governo que faça as ciclovias, em vez de ir de carro, eu posso ir de ciclovia. Ou outras formas que, se eu moro perto do meu trabalho e é possível ir numa caminhada, eu vou numa caminhada. É uma outra perspectiva do mundo. O mundo que a gente está vivendo em crise, em que os recursos naturais estão diminuindo cada vez mais, vai exigir um grande esforço dos governos e dos políticos, dos empresários e da sociedade de um modo geral. Então, cada um fazendo a sua parte, com certeza o ambiente vai ganhar por inteiro. Marina, tem um texto que é uma entrevista de um cara que eu admiro muito, que é o Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo. E ele escreveu uma coisa numa entrevista que eu queria ler um trechinho aqui. O Brasil tem a oportunidade única de ser um dos poucos lugares da Terra onde um novo modelo de sociedade e de civilização poderia se construir. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem recursos suficientes para inventar uma outra ideia e uma outra prática de desenvolvimento. Você acredita nisso? Acredito profundamente. O sinal foi dado, o Brasil está mudando e o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essa transformação. Agora é preciso um sério investimento em educação. Educação de qualidade, que faça com que os alunos possam, né, criar em si mesmo o desejo de aprender e nos professores a alegria e o prazer de ensinar, porque quando o desejo de aprender e prazer de ensinar, não é, se juntam, é uma força avassaladora. Uma delícia. Eu me considero um milagre de Deus e da educação. Eu fui alfabetizada aos 16 anos, depois fiz supletivo de primeiro grau, supletivo de segundo grau, sou formada em História pela Universidade Federal do Acre e, graças a Deus, tenho 2 especializações, uma em psicopedagogia e outra em teoria psicanalítica pela UNB. Dá para cada um desses novos eleitores e desses antigos eleitores, dá para esse pessoal voltar a gostar de política, voltar a gostar de políticos e acreditar e se sentir representado e acreditar no Congresso Nacional? Acho que antes de gostar do Congresso e da pessoa dos políticos, é bom que as pessoas aprendam a gostar de política. Ter um olhar crítico para as coisas, de compromisso com a transformação que você quer ver acontecer no seu país. Quando você assume essa responsabilidade, você começa a transformar a política. E ter o cuidado de não generalizar. Porque quando você faz generalização, você faz o jogo dos maus políticos. Quando você diz, todo político é igual,
todo político rouba. Se você fosse político, você roubaria? Se a resposta é não, eu não roubaria, então comece a acreditar que também existem pessoas que, como políticos, são pessoas sérias. E como você só pode mudar de canal a cada 4 anos, então faça a mudança com muito cuidado, porque o voto não é da Dilma, não é meu, não é do Serra, não é de ninguém. O voto é do cidadão. E quando o cidadão assume o voto como responsabilidade dele, ele já está começando a mudar a política, inclusive a política dele próprio. A gente sabe que a Marina parece um milagre, mas que o milagre deu muito trabalho, o milagre custou muito esforço, mas ela não é um mito, mas ela é uma grande inspiração para que todos nós queiramos crescer e modificar coisas que parecem impossíveis. Muitas palmas para ela, para agradecer a presença dela. Obrigada, Regina. Foi uma aula maravilhosa.